Não, muito boa pergunta, Eduardo. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais esse fio e vou lembrar que no Brasil a gente começa a ter alguma sinalização de um ordenamento jurídico em relação à questão climática no início da década de 2000. Né? Aí que a gente tem a criação de um comitê mais focado para discutir a questão climática. Em 2009, por exemplo, a gente vai ter a Política Nacional de Mudança do Clima, que vai estabelecer uma série de diretrizes, né, que devem ser cumpridas ou que devem ser seguidas por diferentes níveis de governo, né, governo federal, governos estaduais, governos locais, municipais, no sentido tanto de mitigação, né, como eu disse, das tentativas e ações necessárias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, então em particular aí, né, combatendo o desmatamento, revendo a forma de produção agrícola, a gente tem toda uma discussão sobre a agricultura de baixo carbono, né? Mas também acenando a necessidade da gente já olhar essa agenda adaptativa, né? Ou seja, reconhecendo que as mudanças climáticas estão em curso e que os impactos estão sendo sentidos, como você mesmo mencionou, de forma cada vez mais acelerada e grave no nosso cotidiano. Que ajustes a gente precisa fazer em diferentes setores para minimizar esses impactos e reduzir vulnerabilidades, né? Essa é a ideia de adaptação, né? O próprio Acordo de Paris, em 2015, né? O Brasil é signatário desse acordo, né? Ele colocou entre as suas contribuições voluntárias, metas que naquele momento foram consideradas até, de certa forma, ambiciosas, no sentido de reduzir efetivamente as suas emissões, de combater o desmatamento ilegal, né, de zerar desmatamento na Amazônia, enfim. Depois a gente tem ainda o Brasil também sendo signatário da Agenda 2030 da ONU, né? Essa agenda coloca os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e entre esses objetivos um específico sobre a questão climática, né? Ação contra a mudança do clima. E em 2016 o Brasil lança então esse Plano Nacional de Adaptação, como você colocou. Então eu só puxei essa agenda para a gente pensar que a gente está falando de no mínimo 2 décadas em que há, né, essas prerrogativas, essas perspectivas mais normativas, de arcabouços regulatórios que sinalizam que o Brasil está antenado nessa agenda, né? De que a questão climática é reconhecida do ponto de vista de governo como uma questão urgente, importante, que a gente precisa direcionar políticas públicas, ações efetivas para combater as mudanças do clima, né? Em 2016, quando a gente lança esse plano, né, o governo lança esse plano, ele direciona algumas diretrizes mais específicas sobre como é que a gente faz a adaptação em diferentes setores. Então, como é que a gente faz a adaptação, por exemplo, no setor de transportes e mobilidade, no setor de agricultura, mas também em relação às questões ambientais, de saneamento, as questões mais específicas de efeitos dos extremos climáticos que cabem, em particular por exemplo, planos de contingência, mapeamentos de áreas de risco, sistemas de alerta, que geralmente cabe na defesa civil, em geral, dos municípios. Então, é um plano interessante também nesse sentido. O que é o problema no Brasil? Não é a falta de legislações, de arcabouços regulatórios e normativos. É a concretude disso, né? A gente tem aí uma lacuna, um gap imenso entre a intenção e a ação. E isso na questão climática é muito visível. Então, ainda que o Brasil tenha todos esses arcabouços que eu mencionei só alguns, são muito mais, né? Que existem tanto no plano federal, nível de governo federal, mas a gente tem nos estados e a gente tem inclusive nos municípios, né? A gente tem vários municípios que têm as suas políticas municipais de mudança do clima. A ação propriamente tem sido muito lenta, né? De novo, né, a gente teve aí
nos últimos 4 anos, um negacionismo muito forte, não só em relação à questão climática, mas em relação à questão ambiental como um todo, né? A gente teve um desmantelamento de políticas públicas ambientais, retrocessos importantes, né, na agenda socioambiental no Brasil, e que nesse momento começa a haver uma sinalização de que essa agenda está voltando, né, de que há um desejo forte por parte do governo federal de novo, ser um protagonista na discussão internacional sobre a questão ambiental como um todo, mas em particular da questão climática. Então, o que fica muito claro para a gente é que a gente precisa rapidamente tentar fechar essa lacuna entre o arcabouço, os regulatórios normativos que existem e a concretude das ações, né? E isso passa, inclusive, né, na perspectiva de responsabilidade nossa enquanto cidadão, de cobrança, né, de se posicionar, né, de escolher de novo os nossos representantes que estejam mais alinhados com essa agenda da sustentabilidade, com a urgência da emergência climática e cobrar efetivamente de que aquilo que está no papel, né, tome forma, aconteça efetivamente, né? Caso contrário, a gente vai ter muitos episódios como a gente teve em São Sebastião, como a gente tem em Petrópolis, na região serrana do Rio, como a gente teve em várias localidades no Nordeste, como a gente tem no Sul, como a gente tem aqui em São Paulo, né? Todos os anos a gente tem também esses episódios, né, pipocando em várias localidades, cada vez mais recorrentes, né, e com consequências cada vez mais negativas. Então, acho que o problema está posto, há um reconhecimento, há uma sensibilização e agora a gente precisa agir.